Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje é uma noite de glória em que o Pai, o Filho, Deus e o Espírito Santo, que o Espírito Santo tem trazido aos nossos corações a alegria de celebrar mais um culto na presença do Senhor Jesus Cristo, porque nós sabemos que temos um Deus onisciente, onipresente, e eu creio plenamente que Ele está entre nós, ainda que você esteja na sua casa, no seu lar, na sua propriedade, onde quer que você esteja, eu creio que Deus está aí e certamente irá lhe fazer compreender os escritos sagrados ao qual serão ministrados nesse culto desta noite, em nome de Jesus. Amém? Estou muito alegre por Deus ter nos dado essa oportunidade e assim também por uma palavra ao qual o próprio Deus me trouxe ao coração, para que assim nós possamos compartilhar da riqueza, da grandeza e de toda essa homenagem gloriosa que misericordiosamente tem alcançado aqueles que creem e confiam no nome do Senhor. Amém? Livro de Jeremias, vamos às Escrituras Sagradas, capítulo 23, eu vou ler apenas dois versos, o verso 29 e o verso 30, em nome de Jesus. Diz assim os Escritos Sagrados de Deus. 29. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Amém? Irmãos, nós temos visto que Deus tem nos ensinado misericordiosamente a perseverar na verdade, através das Escrituras Sagradas, ao qual temos a necessidade de digerir continuamente esses ensinamentos soberanos ao qual foram elaborados por Deus. Uma coisa fica bem clara diante de nós, é que essa palavra, ela precisa ser seguida, ela precisa ser digerida com o devido poder da presença de Deus em nossa vida, e nós não trazermos ela como se fosse coisa pesada, coisa difícil, mas em algumas ocasiões a repreensão da palavra, a própria exortação, a própria admoestação com que ela faz, nem sempre nós recebemos de imediato a palavra como ela deveria ser recebida, né? Mas se nós estamos num posicionamento conveniente a Deus, eu creio que todos já estabilizaram um entendimento, já estabilizaram uma devida ciência e assim então caminham confiados que precisam estar devidamente estabilizados na palavra de Deus. Eu vou trazer uma palavra hoje que ela vem de encontro à última palavra pregada, ao qual o título foi Os Falsos Profetas. E o Espírito Santo de Deus me designou para trazer novamente um entendimento acerca da importância, acerca da relevância de nós observarmos a Escritura Sagrada como palavras soberanas de Deus e não nos lançarmos naquilo que parece ser até mesmo de imediato um caminho correto, mas não são caminhos corretos, são caminhos que são repudiados por Deus. Nós temos aqui na palavra desta noite o livro de Jeremias, trazendo-nos a orientação segundo a graça de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, ao qual o título diz assim: não é a minha palavra fogo? Então o que Deus está querendo dizer, não é a minha palavra fogo? Nós temos aqui um ambiente em que o próprio profeta Jeremias está pregando em dias muito difíceis, a igreja está completamente perdida, desorientada, pervertida e corrompida. E por que há uma reclamação no gênero integral, de forma que a ordem eclesiástica está completamente abalada, mas apenas aqui o profeta Jeremias sustenta a obrigatoriedade de trazer ao povo o entendimento. Não é a minha palavra fogo? O que ele está dizendo, ele quer querendo dizer? Porque o fogo, irmãos, qualquer que seja a situação que esteja diante dele, ele consome e torna, na verdade, todas as coisas liquidadas diante daquele momento em que as pessoas pensam até mesmo que não poderão resolver tal assunto ou que alguém questiona. Por exemplo, a Bíblia diz que ainda que os vossos pecados sejam pretos como escarlata e vermelho como carmesim, eu, Senhor, tornarei alvo como a neve e branco como a lã. Então a palavra de Deus é o que? Fogo consumidor. Ele está querendo dizer para você o seguinte: ainda que seus pecados sejam grandes, vermelhos e tenebrosos, eu vou tornar branco como a neve e alvo como a lã. Quem é que trouxe, na verdade, essa expectação para o nosso coração? A palavra de Deus. Então a palavra de Deus é fogo consumidor para qualquer reagente, para qualquer homem ou mulher ativista, que deseja agredir essa situação na sua vida. Ele está dizendo: minha palavra é fogo consumidor, não fui eu que encerrei os seus pecados? Acabou. Então não tem isso de nós questionarmos a questão, nós questionarmos essa situação diante de Deus. Então ele está dizendo: não é minha palavra fogo. Fogo, ele opera de forma a consumir.
ele opera de forma a trazer ao status segundo a conveniência de Deus. Então eu creio que esse é um momento aqui de nós podermos entender a indignação de Deus acerca dos sacerdotes, acerca dos sacerdotes, acerca dos profetas ao qual pregavam naqueles dias e foram repudiados e foram duramente, na verdade, rejeitados por Deus. Então, há um momento aqui na palavra de Deus, na Escritura Sagrada, em que Jeremias atesta pelo Espírito Santo, dizendo: diz o Senhor, não é minha palavra fogo? Aí em seguida ele diz: e martelo que esmiuça a penha. O que ele quer dizer com essa palavra, nessa metáfora? Ele está querendo dizer o seguinte, irmãos. Ele está querendo dizer que a palavra de Deus é fogo. Então, em todo momento, o homem deve colocar em primeiro lugar a palavra de Deus do que uma vida sugestiva segundo as suas conveniências humanas. Nesse período aqui, é um período que os profetas eram usados e eles já estavam completamente desmantelados, desviados da soberana presença de Deus. Então eles começavam a profetizar e também a trazer ensinamentos contraditórios, como as adivinhações do passado e as revelações do presente, assim se davam exatamente nos dias de Jeremias. Nos dias de hoje nós temos uma observação a fazer, que muitas igrejas elas estão trazendo a importância maior de uma revelação, de uma visão, de uma profecia, quando na verdade Deus não falou absolutamente nada, até porque quer que Deus use o vaso, é preciso que se tenha uma vida de santidade, uma vida separada. Nós observamos aqui que apenas Jeremias, nesse momento aqui, está sustentando tal obra ao qual eu disse que existe essa necessidade. Então nós vemos aqui que há uma inspiração da parte de Deus. Por quê? Porque ele está dizendo através da boca de Jeremias: não é minha palavra fogo, ou seja, eu consumo tudo aquilo que vier na minha frente, vai ser consumido. A Bíblia diz que Deus é amor, mas é fogo consumidor. Então, nesse momento da indignação de Deus, Deus mostra claramente que nossa vida precisa estar pautada nas Escrituras Sagradas. E por que eu enfatizo isso nesta noite? Porque muitas pessoas leem a palavra de Deus, irmãos, e elas estão pensando que simplesmente é para tornar elas uma notificação ao qual traga a alegria de Deus, o mover de Deus, as bênçãos de Deus, e quando na verdade não se reflete tão somente dessa forma, é o que nós vamos ver para frente um pouco mais. O Escrito Sagrado vai além e diz assim: e martelo que esmiuça a penha. Nós estamos vendo aqui, nós sabemos que quando nós usamos uma ferramenta, um martelo, ele tem a função de bater, ele tem a função de desmantelar, ele tem a função de destruir, ele tem a função de esmiuçar. Então, quando a pessoa vive com a devida fé na palavra de Deus, ela entende que uma vida que em obediência à própria soberania da palavra, ela tem todas essas possibilidades de resolver o seu assunto, através de uma destruição, através de esmiuçar, através de quebrar, através de que qualquer que seja a barreira, o obstáculo, qualquer que seja a obscuridade, através da palavra de Deus. Então Deus está querendo mostrar para nossa vida nesta noite que em nome de Jesus Cristo, aquele que morreu por nós temos a possibilidade de viver pela palavra de uma forma muito gloriosa e enriquecer também aqueles que ainda assim não vivem. E por que é dada essa importância? Porque nós observamos aqui que toda queixa de Deus e que toda a ira de Deus sobre aqueles profetas que até então vão levar o nome de perversos. Por quê? Porque começaram a trazer entendimentos pessoais humanos em substituição à soberana palavra de Deus, que deveria ser pregada, ensinada, falada, respeitada por todos aqueles que estavam naquele culto e precisavam, talvez, se desvencilhar da morte, dos embaraços, das dificuldades, das lutas e das provas. E o que faz com que o homem permaneça nesse status ao qual eu acabei de falar? Exatamente, irmãos, por rejeitar a palavra de Deus. E nós, quando estamos na casa do Senhor, nós devemos trazer as evidências para a nossa vida, um entendimento de que a palavra de Deus é que consome todas as adversidades e todos aqueles que são adversários, obstáculos. A palavra de Deus diz que nós passamos com Ele pelo fogo, pela água, pelas montanhas, pelos rios e pelas mais adversas situações espirituais que possam chegar até a nossa vida. E às vezes as pessoas começam a contar: eu estou passando por isso, e o diagnóstico imediato da presença da parte de Deus é ausência da palavra de Deus e transgressão à palavra de Deus. Nós observamos que o próprio Escrito Sagrado de Deus, ele nos diz coisas extraordinárias e brilhantes para que nós possamos então digerir, segundo a graça de Deus, uma palavra mais poderosa. Por que eu falo isso, irmãos? Eu falo isso por quê?
Porque quando nós estamos com um tema como esse, uma doutrina como essa, nós começamos a observar que Deus, através da sua palavra, ele rege o mundo e o universo. Porque todos aqueles que estão fora ou dentro da palavra são regidos pelo poder soberano de Deus e através da sua palavra. Nós observamos que Deus disse ao mar, olha, o mar só vem até ali. E dali ele não passa. Em algumas ocasiões ele passa por permissão de Deus, e Deus assim o deseja que assim se faça. Mas nós observamos umas coisas que às vezes ficam distantes da nossa vida espiritual. Por quê? Porque a palavra é viva e eficaz para quem tem, na verdade, uma confiança, uma esperança na pessoa de Jesus Cristo. É óbvio que esse escrito sagrado, existem muitas unidades, milhões de unidades dentro da casa de muitos homens ateus, pagãos, de muitos homens religiosos, mas ele não é aberto, essa palavra não é aberta, então logo ela não faz aquilo que deve assim ser feito. Então não há nenhum efeito um livro desse fechado dentro da casa de um homem, de uma mulher, porque óbvio que não tem temor, então não vai fazer aquilo que apraz ao coração de Deus, no sentido que Deus quer salvar. Mas como que alguém vai ser salvo se não tem interesse pela palavra? Então essa é a vertente dessa pregação, é trazer ao nosso entendimento que a palavra de Deus é fogo, e também ela é martelo que esmiuça a penha, ou seja, ela esmiuça a pedra. Quando nós queremos fazer um caminho na pedra, nós começamos a bater através de um ponteiro, e ali o martelo vai batendo, vai esmiuçando, então nós quebramos um caminho. Então na terra se fazem túneis, na terra se fazem caminhos, se fazem situações de colocar diversas situações de obras gigantescas dos homens, até mesmo obras domésticas. Nós precisamos tirar uma pedra de casa, vamos quebrar aquela pedra. Então nós usamos o quê? Um martelo naturalmente, e talvez um ponteiro ou coisa assim. Estou falando no aspecto doméstico. Então a palavra de Deus está dizendo, não é a minha palavra fogo, está dizendo o seguinte, eu vou consumir o que for, que tiver escriturado, que tiver lavrado, chancelado, e aqui está devidamente depositado para você ser abençoado pela palavra de Deus. E se você tiver uma dificuldade muito grande, um obstáculo, a Bíblia diz também, não é a minha palavra martelo que esmiuça a penha, ou seja, que esmiuça a pedra, que faz um caminho. Então Deus está querendo dizer o seguinte, quaisquer que sejam as nossas adversidades, quando nós temos a riqueza de compreender os Escritos Sagrados, nós entendemos da devida forma imediata. Esse texto aqui, ele visa a mostrar que há uma conturbação, há uma corrupção, há uma, na verdade, completamente distância da presença de Deus para aqueles homens que ali estão fazendo a sua vontade. Esse texto é destinado aos falsos profetas, aos homens que vivem uma vida de conveniência, aos homens que vivem desprezando a palavra de Deus, aos homens que vivem alterando a palavra de Deus, aos homens que não entendem a devida obra significativa da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma palavra soberana, é uma instituição soberana, ela não vai ser agredida e simplesmente não vai acontecer nada. Não, muito pelo contrário. Jesus Cristo nos orienta sobre essa palavra, ao qual ela tem uma grande soberania, e ele diz, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mas só que tem que o caminho da riqueza é praticamente o caminho que todos os homens desejam. Todos os homens desejam ser ricos. Mas se você perguntar se todos os homens desejam estar na presença de Deus, é óbvio que eles vão dizer que não. Eu prefiro falar desse assunto mais tarde. Eu prefiro dizer para você que política, futebol e religião não se discute. Mas se alguém precisar perguntar para ele, você quer ser rico? Claro que eu quero ser rico. Mas Jesus está dizendo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então o que ele está querendo dizer? Essa metáfora ela nos traz aí um entendimento em que na época alfandegária dos dias antigos, os camelos ou os animais, eles teriam, na verdade, carregar as suas cargas, e um outro transeunte ou um outro usuário daquele serviço de transporte através dos camelos ou de animais, desejava não pagar as taxas alfandegárias, então queria assim que o camelo pudesse passar por aquela agulha, que era aquela trave que estava impedindo que aquele animal pudesse sair em fuga, e então aquela carga não fosse assim pagar os direitos alfandegários da época. Então o que Jesus diz? Olha, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ele está dizendo, olha, já é difícil com um camelo passar ali, mas é mais fácil aquele camelo passar ali do que um rico entrar no reino de Deus. O que Jesus está dizendo? A paternidade das riquezas, normalmente, elas são inúmeras paternidades. Uma pessoa, às vezes, que se lança a ficar rico, entendeu? Não de uma forma
digamos assim, totalitária, normalmente a pessoa se lança em caminhos errôneos. Então ele tem uma paternidade em que ele tem que se desviar do pagamento dos tributos, ele se desvia da sua fidelidade a Deus. Há pessoas que constituem 3, 4 religiões simultaneamente na sua própria vida. Ele pode constituir o número de religiões que for. E ser rico não significa que a presença de Deus está na vida dele. Há homens riquíssimos, milionários, e com todo esse movimento que fizeram, foram para o inferno. Por quê? Porque a paternidade daquilo que serviam em suas próprias vidas não se dava na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê não será julgado, porque ele já está condenado. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não está dizendo que são 3, 4 religiões, como muitos aí gostam de subtrair para a sua vida, buscando riquezas para a sua própria alma. Mas ele já definiu pela palavra. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por quê? Porque a paternidade não lhe dá gozo nem satisfação de que possa assim herdar a eternidade de Deus. Porque a Bíblia diz, quem haverá de herdar o reino de Deus? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Uma pessoa que se lança a trazer vários deuses para a sua vida, não é uma pessoa que esteja em status suficientemente regenerado, sagrado, para que possa entrar no reino de Deus. Então, a palavra de Deus, ela deve ser trazida aos nossos corações com o devido entendimento. Por que nós sempre enfatizamos em obedecer a palavra? Porque em muitas ocasiões, irmãos, o que nós vemos é o seguinte, a falta de entendimento do povo. A reivindicação de Deus através da vida de Jeremias é que ele está salientando que a palavra de Deus é fogo. E também está dizendo que a palavra de Deus, ela é um martelo que esmiuça a pedra. Então ele está enfatizando o seguinte, ó, a minha palavra cobre vocês do início ao fim das vossas vidas e ponto final. Então não tem o porquê de vocês ficarem se apoiando nos sonhos e através mesmo das adivinhações e revelações dos profetas e dos sacerdotes que até então não têm uma vida correta diante de Deus e preferem assim ensinar o povo de forma errônea e de forma corrupta, como ocorre nos dias de hoje. Muitas pessoas hoje ensinam as coisas mais absurdas, mais esdrúxulas, que nunca estiveram escrituradas e que nunca nem passaram de perto naquilo que eles assim fazem. E eles não têm nenhum temor, como se a palavra de Deus fosse dispensável aos olhos deles e aos olhos daqueles que o seguem. Então vamos seguir as nossas conveniências humanas. E começam a inventar uma série de coisas que nunca foram coisas canônicas, foram coisas trazidas pelo próprio homem, e o homem acha aquilo de uma forma gloriosa que seja assim imputada a Deus um serviço totalmente desprezível, totalmente rejeitável. Os serviços daqueles dias estavam sendo rejeitados, estavam sendo, na verdade, repudiados por Deus. E Deus, até mesmo aqui na palavra, no capítulo 23, ao qual li, no verso do 19 e 20, olha o que Deus diz ao povo daquele dia. Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Então ele está dizendo aqui, não estão chamando nem de profeta nem de sacerdote, está chamando de perverso. Aí ele diz assim, não se desviará a ira do Senhor até que se execute e cumpra os desígnios do seu coração nos últimos dias. Entenderei isso claramente. O que está acontecendo nos últimos dias? As pessoas estão, irmão, digerindo as conveniências dos homens, ao qual trazem a sua loucura, a sua corrupção, trazem toda a sua libertinagem para dentro da casa de Deus, e as pessoas assim, de uma forma conveniente, estão digerindo. Esse texto mostra bem claro que há uma indignação da parte de Deus em você se abster da palavra de Deus e seguir outros ensinamentos contraditórios, reprováveis, rejeitáveis ao próprio poder de Deus. Então, o que nós falamos nessa pregação é para enfatizar que a palavra de Deus é soberana, viva e eficaz, ela se cumpre na tua vida, na minha vida, em todos nós. Então, é uma loucura. Às vezes, o homem fica trazendo um comportamento completamente adverso à palavra de Deus. Só que tem que ele não sente. A palavra de Deus diz, bem claro, que nós devemos observar as Escrituras, e assim o faz a palavra. Erreis, porque não consultais as Escrituras e nem o poder de Deus que advém delas. E por que, na verdade, nós trazemos para a nossa vida muitas das coisas que às vezes ficamos perguntando, por que eu estou passando isso? Por causa da agressão da palavra, por causa que você, ou eu, ou todos nós, estamos subestimando a importância soberana da palavra. Aqui, bem claro, o próprio profeta, ele está dizendo, enfatizando, não é minha palavra fogo, e também diz,
e ela também, e diz o Senhor, não é também a minha palavra martelo que esmiuça a penha? Ou seja, nós devemos trazer para o nosso coração, como eu disse agora, irmãos, que eu não estou querendo dizer que a revelação, a visão e todas as obras do dom de Deus não devam ser usados, mas agora há pessoas que excedem e até mesmo não têm uma vida compatível para traz dons de Deus, uma vez que a própria vida não reflete a esse tipo de comportamento e até mesmo de obediência. Então o que eu trago aqui hoje diante de Deus e diante dos irmãos, que significa muitas coisas, às vezes, simples na nossa vida, mas elas representam uma grandiosidade de uma forma absoluta. Olha, a pessoa não precisa ter 2 milhões de cabeças de gado para poder sustentar a vida. Olha, basta um agricultor que ele tenha 10 cabeças de gado leiteiro, é o suficiente para ele sustentar a vida dele. Com aquelas 10 cabeças de gado, ele vai fazer o leite, vai fazer o queijo, vai fazer o iogurte, vai fazer o que for, vai vender em algum lugar e vai se sustentar. Mas ele não precisa de 2 milhões. Então a palavra de Deus acomoda aquele homem a buscar mais significativamente a presença de Deus do que as riquezas, enquanto o rico não. O rico ele abandona, em definitivo, praticamente a comunhão com a presença de Deus através da palavra e se lança diante das riquezas. E é por isso que Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por quê? Pela rejeição da obra que vem da palavra soberana de Deus. Mas a palavra também nos ensina que a riqueza é dom de Deus. Deus pode enriquecer um homem, como assim traz a palavra de Deus sobre Jó, que nos dias passados, Jó já era um homem relativamente rico, mas ele não era um homem totalmente aceitável, porque no capítulo 42 ele diz, agora eu bem sei que tudo tu podes, ou seja, ele não sabia. Agora eu bem sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus pensamentos podem, pois, ser impedidos. Então Jó tinha uma vida diante de Deus, mas não a retidão que até então o próprio Deus desejava que ele tivesse a contento integral. Ainda que a palavra de Deus tenha dito assim, tem visto meu servo Jó, homem íntegro, reto e temente a Deus. Mas dentro daquela porção ao qual Deus olhava com seus olhos, foi necessário da parte de Deus que Jó passasse pela prova que é conhecida de forma universal. Nós trazemos aqui aos nossos corações, irmãos, um entendimento para que nós possamos, assim, cada vez mais nos aproximarmos da verdade de Deus, porque a Escritura Sagrada, ela elucida todos os problemas ao qual nós temos em nossos corações, na nossa alma, no nosso espírito, fazemos várias perguntas. E o que fica devidamente, assim, elucidado pela Escritura Sagrada é que algumas obras estão escrituradas, elas nos agridem, mas ao mesmo tempo, irmão, é necessário, irmãos, que nós façamos uma observação a isso. Por exemplo, nós estamos pregando continuamente na igreja sobre os hábitos dos ímpios. Então eu falo sobre as vestes 1,5 milhão de vezes, já falei sobre os comportamentos, sobre as coisas inadequadas que os ímpios usam. E por que o pastor enfatiza? Porque o pastor está pregando usos e costumes? Não, até porque, na minha opinião, não existe uso e costume. O que existe é uma vida de santidade e uma vida de impiedade. Uma vida de mentira e uma vida que seja agradável a Deus. A vida que agrada a Deus é a vida do Escrito Sagrado. Então, quando eu estou querendo tirar os irmãos daqueles hábitos ao qual eles têm, que são hábitos semelhantes aos ímpios, eu não estou querendo imputar dentro da igreja uma legalidade, um achismo pessoal meu. Eu estou querendo dizer para os irmãos, está escriturado que Deus transtorna o caminho do ímpio. Então, o que acontece? Você olha uma palavra como essa, o que Deus deixa bem claro é que ele transtorna o caminho do ímpio. Então, lá no capítulo 146, verso 9 do livro dos Salmos, e no livro dos Salmos também, capítulo 1, verso 6, o que diz a Escritura? Deus transtorna o caminho do ímpio. Então, quando eu estou querendo repudiar esses comportamentos, eu não estou falando de usos e costumes, até porque eu não trago esse entendimento, ainda que as pessoas tenham essa linha teológica, eu trago o entendimento, é santo, separado, consagrado ou não é. E a Escritura Sagrada, ela está dizendo bem claro aqui, no verso 30, olha o que o Senhor diz. Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Então eu não vou furtar dos meus irmãos que Deus transtorna o caminho do ímpio. Mas ainda há de se observar que muita gente dentro da igreja quer viver igualzinho o ímpio, quer se vestir como ímpio, quer falar como ímpio, quer andar como ímpio e quer ter, na verdade, os trejeitos de ímpio. Então, quando nós estamos orientando a palavra, eu estou querendo dizer para os irmãos o seguinte, eu não vou furtar a palavra de Deus para dizer para você que Deus abençoa grandemente o ímpio. A palavra que eu tenho aqui, escriturada no livro dos Salmos, é
Deus transtorna o caminho dos ímpios. Como assim, às vezes já fiz vários outros pedidos de relevância também observatória, eu sempre peço para os irmãos passarem no grupo. Então você passa lá no grupo porque nós estamos temporariamente, segundo a vontade de Deus, sem a igreja local. Então, se nós estamos sem a igreja local, eu peço para os irmãos passarem, e muitos até hoje nunca passaram, e na cabeça deles não faz nenhuma falta, e não vão passar. Mas só que tem que eu estou dentro da palavra quando peço tal situação. A Bíblia diz o quê? Não desprezeis a comunhão com os santos de Deus. Então, se você não tem a igreja local, ali é um local que se materializa aos teus olhos, ao teu coração, porque creio que todos nós da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Prevalecer com Cristo, somos devidamente alfabetizados e se não sabemos assim estar devidamente preparados para poder trazer uma mensagem, que possamos mandar um áudio, alguma coisa que assim seja. Mas há muitos que fazem ouvidos, tipo assim, nós somos surdos e não queremos fazer tal coisa. Mas ainda assim, que eu fale e eles assim não fazem, eu estou tranquilo. Por quê? Porque eu estou ensinando dentro da palavra de Deus que Deus transtorna o caminho do ímpio e alguns querem continuar com os trejeitos de ímpio. Eu estou ensinando, não desprezeis a comunicação com os santos e alguns ainda insistem em não falar como se fossem mudos ou surdos. Mas todavia, a palavra de Deus se cumpre. Então eu, como aqui, estou sendo orientado pela presença de Deus para fazer o quê? A vontade de Deus e também trazer as elucidações que até então ficam muitas coisas devidamente obscuras. Você observa o seguinte, que quando Deus usa uma pessoa, ele usa maiormente aquela pessoa pelas questões da pessoa temer a palavra de Deus. Então os escritos sagrados, eles são como brasas vivas de fogo ao coração daquele que crê e confia no nome do Senhor, e ele fica vivificado, ele fica fortalecido, encorajado. Por quê? Porque ele vive da escritura sagrada. O que eu quero fazer aqui não é que você viva segundo a minha vontade, nem segundo meus ensinamentos pessoais, terrenos, temporários. Olha para a escritura sagrada. A Bíblia mostra que Davi, nos dias passados, ele amava tanto a Deus, a escritura de Deus. Ele foi um homem que dominou o urso, foi um homem que dominou leões, foi um homem que trouxe uma sabedoria, e a gente via naturalmente que as habilidades de Davi excediam totalmente as habilidades daqueles que estavam em par com eles. Então nós estamos observando, mas qual é o feito que estava na vida de Davi? Davi amava as escrituras de Deus. Davi trazia uma observação extraordinária, brilhante, para o fato de que tem que ter a simplicidade de Deus na sua palavra, aliada à sua presença na nossa vida. Porque um homem que busca a palavra de Deus, quando ele lê, ele não sente peso, ele sente alegria, porque os escritos sagrados estão fervilhando no meu coração. Davi dizia, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O que ele dizia no Salmo 27? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu esteja todos os dias na casa do Senhor, aprendendo no seu santo templo. Isso já não ocorre de forma efusiva com muitos irmãos. O que diz a Escritura Sagrada, aqui no livro de Tiago, de uma forma bem clara para as nossas vidas, é que Deus nos nutre com uma observação muito gloriosa acerca de pregar a palavra. Eu não tenho que pregar o meu achismo pessoal, nem aquilo que eu acho com as considerações humanas, terrenas, possíveis aos meus olhos. Eu tenho que pregar o que está escrito. Olha o que diz a Escritura Sagrada, de uma forma bem clara, para poder assentar esse pensamento dessa pregação na tua vida, na minha vida, em todos nós, de uma forma homogênea, porque estamos inclinados e direcionados pela palavra de Deus. Capítulo 1, verso 21, Tiago, o apóstolo, ao qual é irmão de Jesus, olha o que ele diz desse ensinamento acerca ao qual estou fazendo hoje para os irmãos. Tiago 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. O que nós temos que fazer, irmãos? Nós temos que trazer a devida temperatura de não ter uma vida romântica, não ter uma vida contraditória, mas sim uma vida assentada diante da palavra de Deus. O texto desta noite, ele nos leva
a entender que a palavra foi implantada. E se a palavra foi implantada, é para ser obedecida, é para ser devidamente, a nossa alma está subjugada à palavra de Deus. Por que nós vemos aqui no texto central de toda essa indignação de Deus? Não é minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? É óbvio que se nós não estamos com a palavra e com a devida fé, ao qual vai empurrar os nossos corações, nossos olhos, nossos ouvidos da palavra de Deus, irmãos, muitos assuntos nossos, eles não vão poder prosperar de forma positiva. Isso que eu quero que os irmãos entendam. Ele só vai prosperar de forma negativa. Porque ele deixou bem claro, está tudo encerrado diante da minha palavra. Por quê? Porque a minha palavra é fogo. E a minha palavra é o quê? É o martelo que esmiuça a penha. Deus possa nos trazer graça, entendimento suficiente, para que assim nós possamos nos apresentar a Deus de uma forma conveniente, porque eu sei que há muito choro, há muito pranto, há muitas queixas e a situação está resolvida de uma forma bem clara, como nos dias passados Jeremias teve a dificuldade de lidar com aquele povo inteiro fora da palavra. Assim também nós temos a mesma dificuldade nos dias de hoje, porque muitas pessoas querem prosperar, querem assim avançar e fazer uma vida segundo as suas conveniências e terem resultados benevolentes da parte de Deus. Então, como eu trouxe várias controvérsias hoje, da mesma maneira que as bênçãos e as vitórias se dão, as controvérsias e o repúdio e uma lembrança muito gloriosa. Deus transtorna o caminho do ímpio e diz a Escritura Sagrada, não é minha palavra fogo que esmiuça, minha palavra fogo e martelo que esmiuça a penha, que Deus possa nos ajudar a guardar esses escritos sagrados e caminharmos devidamente lançados na esperança que há em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?